Você sabia que pode estar trabalhando em ambiente insalubre e nem imagina? Câmeras frias, barulho constante, produtos químicos, contato com lixo, tudo isso pode gerar direito adicional de insalubridade. Eu sou Alisson Amaral, advogado trabalhista, e vou te explicar de forma simples o que é insalubridade, quando ela gera direitos e, para quem é da área, alguns bastidores processuais que podem fazer toda a diferença. Mas antes, curte, comenta e compartilhe, e por favor, pode mandar as sugestões para os próximos vídeos. A insalubridade ocorre quando o trabalhador está exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de segurança. Isso é previsto tanto na CLT quanto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR15. A própria CLT, no artigo 157, obriga o empregador a cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Já o artigo 158 determina que o empregado também deve colaborar usando corretamente os equipamentos e seguindo as orientações. Ou seja, o empregador tem o dever de zelar pela integridade física do trabalhador e cumprir o contrato de trabalho de forma segura. E para quem gosta do tema, a NR1, que trata das disposições gerais de saúde e segurança, merece um vídeo à parte, pois ela tem trazido um assunto quanto à responsabilidade da empresa, também com ações visando a saúde psicológica do trabalhador. Ao descrever a atividade na inicial, indique o agente insalubre e o grau pretendido. Isso orienta o perito a delimitar o objeto da perícia. Eu vou citar alguns exemplos práticos, onde muitas vezes o trabalhador está em condições insalubres e nem imagina. O açougueiro ou estoquista que entra várias vezes ao dia em câmeras frias, geralmente consegue perceber o percentual em grau médio. O operador de máquinas exposto a ruídos acima de 85 decibéis, geralmente consegue perceber o percentual em grau máximo. Note que o ambiente fabril, não necessariamente a máquina que ele opera, mas sim o ambiente, somado todos os barulhos, lixadeiras, soldas, faz com que esses decibéis no ambiente fiquem muito acima. O uso de EPIs não necessariamente elimina essa condição, ele pode minimizar. Agora, neutralizar, muitas vezes a perícia técnica vai apontar que não neutralizou e o trabalhador faz direito a essa percepção. Já o auxiliar de limpeza, ou até mesmo o técnico de enfermagem, que tem contato com lixo ou secreções, está exposto ao risco biológico. Esse merece especial atenção, porque é muito comum chegar no escritório pessoas que trabalham nessa área e recebem 20% de insalubridade. Porém, após a perícia, é constatado que ela tem direito a 40% e faz jus a receber toda essa diferença durante o pacto laboral. Essas situações são muito comuns e muitas vezes o trabalhador nem percebe que está exposto a risco contínuo. Como que eu posso comprovar que eu estou num ambiente insalubre em uma reclamação trabalhista? A empresa normalmente, em sua defesa, ela vai alegar que fornece os EPIs, mas se o equipamento for inadequado ou não eliminar o risco em sua totalidade, o adicional continua devido. Isso será objeto de perícia. A perícia analisa também os relatos coerentes dos paradigmas, ela vai analisar os documentos de entrega de EPIs, ela vai analisar a validade das assinaturas das entregas. Vale também lembrar que esses EPIs eles possuem um prazo de validade, um tempo mínimo ou máximo de uso. Então tudo isso o perito vai avaliar e ele vai então concluir se o trabalhador estava exposto a esse tipo de trabalho. Vale ressaltar que o adicional de insalubridade ele não é apenas um valor mensal, ele acaba por refletir também no 13º, férias, FGTS, aviso prévio e horas extras. E ele pode ser cobrado retroativamente pelos últimos 5 anos. Então, por isso, o advogado precisa entender que não é só um conceito técnico, mas também um procedimento processual que precisa ser respeitado e descrito de forma clara e objetiva para o juiz. É muito comum que a empresa modifique o ambiente laboral para demonstrar para o perito, no dia da perícia, que o ambiente não é insalubre. Isso é totalmente questionável, deve ser impugnado após a apresentação dos peritos nos autos, com fundamentos diretos, objetivos e reais. Eu vou citar como exemplo uma situação onde aconteceu uma perícia em um processo, a perícia deu negativa para insalubridade de acesso de câmeras frias. Ao analisar a perícia, o que foi constatado? O paradigma que foi utilizado não vivenciou, não trabalhava no mesmo período que a reclamante. A empresa ela mesma juntou aos autos um documento dizendo que a partir do mês 6, por exemplo,
estava proibido o acesso a câmeras frias por parte desses trabalhadores. E aí, o que subentende-se? Que se eu estou proibindo a partir de agora, antes eu poderia adentrar. E o mais importante, isso fica a dica aí para os advogados. A prova testemunhal, tanto da reclamada quanto da reclamante, admitiu em audiência, antes da realização da perícia, o acesso à câmera fria. Quando vem o laudo dizendo que a reclamante não tinha acesso à câmera fria, em impugnação, eu mostrei isso para o juiz. Eu coloquei todas as inconsistências e a diferença entre o que foi relatado pelas testemunhas e o que o perito consignou no ato da perícia. O juiz, então, se manifestou nos autos e pediu para que o perito retificasse ou ratificasse o seu laudo, considerando o acesso a câmeras frias, tendo em vista que as testemunhas, inclusive da própria reclamada, admitiram que a reclamante tinha um acesso. Para minha não surpresa, quando veio a retificação do laudo, ele considerou o acesso a câmeras frias e, consequentemente, a percepção do adicional de insalubridade. Isso é muito importante porque não é só a perícia que faz a prova quanto a essas questões de insalubridade. Uma audiência bem instruída também faz prova. Testemunhas bem instruídas também faz prova. Impugnar o laudo de maneira técnica, direta, não é brigar com o perito. O perito não está ali para contrapor você ou você brigar com ele quando o laudo vem negativo e você concordar e falar que é o melhor perito do mundo quando ele vem positivo. Não, são questões técnicas. E você demonstrar isso de forma clara para o juiz possibilita, sim, até a reversão de laudos negativos. Então, fique atento a esses detalhes. Se você trabalha exposto ao frio, ruído, produtos químicos ou lixo, você pode ter direito ao adicional de insalubridade. Se você é advogado trabalhista, fique atento. A perícia bem conduzida e a audiência para a produção de provas pode te levar ao caminho do êxito. Se inscreva no canal, deixe seu like e me siga para mais conteúdos jurídicos, práticos e de direitos. Até logo!